bilhões com a Zona Franca de Manaus. São dezenas de bilhões. Aí pensei, não, mas poxa, a gente tá com essas dezenas de bilhões ajudando a população de Manaus. Manaus é uma cidade bem precária. 2, como é que Manaus é uma cidade de 20 milhões de habitantes, 15 milhões, é um lugar com 2 milhões e pouco. Não tem tanta gente assim pra você gastar dezenas de bilhões para você manter aquilo ali. O que a gente está alimentando? A gente está criando um grupo de empresários, empresas que vivem desses benefícios fiscais, ficam multibilionários. Aí vai dar, não sei se a Coca-Cola ainda tá lá, mas a Coca-Cola tinha operação A, operação de moto, não sei o quê, com uma irracionalidade que não faz nenhum sentido você produzir ali aquelas peças, nenhum sentido. E com a justificativa, mas se não fizer isso, acaba. Mentira, não acaba nada. A gente consegue fazer uma transição para outro modelo que não dependa de subsídios como hoje. E aí, a gente pode falar em corte de impostos para a população, porque o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai mexer com subsídios de empresas, subsídio de vários setores, que vai precisar mexer, um monte de setor que tem subsídio, que tem as famosas renúncias fiscais, que é a mamata fiscal de quem faz pressão, e em troca, eu vou fazer corte de imposto para todo mundo. Então, em vez de eu beneficiar o fulano aqui, ali ou ali, tudo que eu cortar vira corte de imposto. Então eu beneficio todo mundo. Que a gente tem que parar de ter exceção. A gente é o país da exceção. Então o cara das zonas francas de Manaus, não, eu sou exceção. Galera, eu sou diferente. Mas por que você é diferente? Só 2,5 milhões de pessoas vivem aí. Não faz sentido vocês terem um benefício na casa de varia, sei lá, de 30 a 50 bi. É muita grana. É muita grana. Se você for pegar o orçamento da prefeitura de Salvador, que é uma prefeitura similar a Manaus, um pouco maior até, ela não ela é muitas ordens de magnitude menor do que o que a gente gasta para permitir a existência da Zona Franca. Então, assim, a Zona Franca de Manaus tem que ser substituída por um modelo, por exemplo, que não dependa de peças logisticamente tão pesadas, tem que fazer cabotagem, avião, roda para lá, um custo logístico estúpido. Aquelas peças, se você acaba com a Zona Franca de Manaus, realmente não vai ficar nenhuma daquelas metalúrgicas ou montadoras de produtos, porque aquilo é logisticamente inviável. Só que você ter toda uma cadeia de produção ligada a farmacêuticos, ligada a produtos oriundos do universo da floresta, os serviços que você pode ter ali, você consegue ter uma economia boa, sustentável, que mantenha bons empregos. O que não dá é a gente gastar tanto para ter isso. Aí, dentro desse ponto ainda da economia, na minha percepção, o Bolsonaro, ele tentou diminuir o tanto de gasto público cortando um monte de cargo, e o Lula fez o oposto. Faz sentido isso? O Lula sempre aumenta gasto. Então uma constante dele é aumento de gasto, aumento de contratação. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele tinha interrompido vamos dizer, aquela curva de contratações, né, os concursos para posições, e acho que isso foi bom. No geral, entretanto, o governo Bolsonaro estourou o teto mais de 11 vezes. Ele estourou o teto e ele basicamente endividou todo o governo no final do mandato dele para poder se reeleger. Então, fiscalmente falando, ele deixou a desejar. Mas você achou que foi ruim? Tudo bem que ele pegou a pandemia também, né? Não, mas economicamente falando, o que ele fez? Ô Renan, aproveitando aqui a pergunta do Duda, era basicamente a mim. O Brasil tá tão bagunçado, né? E a gente, quando fala de economia aqui no Educação Financeira no programa, a gente fala que a pessoa tem que cortar isso, cortar aquilo, se sacrificar. Aí que você falou do Bolsonaro é mais ou menos isso, né? Ele até começou a fazer no final para ganhar voto, ele teve que se render, aí se endividou todo, certo? Então, é difícil, né? Pegar 4 anos e para organizar o Brasil que tá bagunçado. E tem tempo para isso em 4 anos? Eu acho que a gente precisa de ter um remédio amargo que vai ser feito sem pensar na próxima eleição. Porque você não tem certeza se você vai ser reeleito. Tem que fazer o que precisa ser feito. E tem que fazer de uma maneira que quem pegar depois o governo não possa estragar o que foi feito. É que o Brasil muda a cada 4 anos, né? Muda. E o problema é assim. Cara, eu só fui entender de vez essa dinâmica rodando as regiões mais pobres do Brasil. Tipo assim, vou pro interior do Maranhão. Quando você vai, eu vou fazer norte agora também, e você entende a dinâmica da política nesses lugares, as pessoas todas dependem de migalha do governo. Essas cidades nos interiores do Brasil vivem de migalha. O governo vai tacando migalha ali e as pessoas vão ter que sobreviver dessas migalhas. Isto, sinceramente, justifica, não que justifique, no sentido positivo do termo, isso explica o porquê chega a eleição, os governantes vão jogando, vão tacando grana, porque eles têm uma política de financiar e subsidiar o miserável pro miserável votar nele no fim do dia.
É esse o jogo. Uhum. É um jogo político muito perverso. Este jogo político precisa acabar. Porque toda a classe política brasileira é sustentada por isso. E quase todos os governantes, eles trabalham pensando apenas nisso. Uhum. Nessa chuva de subsídio, nessa chuva de, no fundo, de compra de voto que tem. O Bolsonaro fez. O último mandato do Bolsonaro, um ano do mandato do Bolsonaro, foi sobre isso. O Lula tá fazendo agora. Neste ano eleitoral, é o Vale Gás, a energia elétrica para todo mundo. Agora, ele vem com tem o pé de meia, vem com o Desenrola 2.0. Agora ele quer fazer o Desenrola do Agro. E ele quer fazer algum subsídio para motoristas de aplicativo. É tudo, repara, é tudo sempre na exceção para ele pegar um setor aqui, um setor ali. Ganhar um setor voto. aqui, é isso. Uhum. É ganhar voto. Enquanto o que a gente precisa fazer pro Brasil não é para um setor aqui ou ali, é uma coisa flat, é para todo mundo. Tá. A gente precisa alterar as regras para beneficiar todo mundo. Quando você vai querendo um setor aqui ou ali, é o que você tá fazendo cálculo para comprar o voto. O Lula quer, quero 2 milhões de votos de motorista de aplicativo. Eu quero pegar o pequeno agricultor familiar que tá endividado. Aí ele vai fazendo essas políticas. E dá resultado, E né? dá. Hum. Porque é um país desgraçado, cara. Uhum. Porque é um país desgraçado. Mas aí a gente entra no Não, outro as ponto, pessoas que é o não da percebem. educação, que eu quero que você fale um pouco da educação. Mas antes, ainda dentro da economia, eu não sei se você viu, teve algum deputado que falou algo assim: a gente agora vai dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Beleza. O cara fez os cálculos e ele falou que se o governo diminuísse os gastos, daria para dar isenção para quem ganha até 12 mil reais. Meio que mostrando que se o governo gastasse menos, a população poderia se beneficiar muito mais. Mas é óbvio. É isso. É E aí, óbvio. É óbvio que são os gastos obrigatórios que eu falei. e aí a minha pergunta, diminuir número de prefeituras seria uma opção, sim ou não? E privatizar a empresa, se seria uma opção ou não? Privatizar a empresa tem um impacto fiscal pequeno. Ah, é? É pequeno. Tá. Num mundo que vai estar em conflito, em guerra, por conta de recursos naturais, a gente está vendo isso acontecer agora, eu jamais venderia a Petrobras para outra nação. Porque o que aconteceria hoje é uma privatização aconteceria com a Arábia Saudita, a Aramco comprando a Petrobras, ou com uma estatal chinesa comprando a Petrobras. Eu ia pegar uma empresa estatal e ia dar para outra empresa estatal, só que dessa vez de outro país. É mais fácil a gente regular o setor de uma maneira bacana, pro-business, para a gente facilitar que as pessoas tenham acesso a gasolina e combustíveis baratos, do que eu sair vendendo as coisas. É aquela coisa, sabe assim, de educação financeira. Você não resolve as suas dívidas, e aí como você não tá pagando as contas em casa, você começa a vender os teus bens, em vez de cortar suas despesas. Entendi. Então eu sou contra. Primeiro que o efeito é nulo, se a sua despesa corrente vai estar alta, você vai precisar vender outra coisa no mês seguinte. Tá. Eu prefiro, vamos resolver no campo da despesa, do que precisar privatizar para pagar a conta. Eu não vou fazer isso. A privatização tem que ser assim, pô, eu preciso do Correio, eu preciso de uma fábrica de camisinha que tinha lá acho que no norte. Não, então não vou ter. Tá. Então vamos vender isso aí, porque não precisa, o Estado não tem que ter essa função, isso gera distorções no setor. Isso é uma coisa. Agora, vender empresa para pagar a conta, eu acho vergonhoso. A gente tem que, porque aí foge você de resolver o essencial, que é resolver a despesa. A gente tem que resolver no campo da despesa. Você só tá se desfazendo do seu patrimônio, mas não tá resolvendo... Exato. Tá. E assim, quando a gente fala do básico de educação financeira para as pessoas, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que tá no cerne de um trabalho como o teu. Como a pessoa deixa... A base de deixar de ser pobre é controlar também as despesas. É. E às vezes as pessoas entendem esse recado para a vida pessoal delas, mas não entendem pro governo. Tá. O governo precisa fazer essa lição básica. É uma lição básica. Com essa lição básica, aí a gente faz todo o resto. E sim, de fato, se a gente controla as despesas, nós não precisamos ter as alíquotas de imposto alta que nós temos. O brasileiro paga muito imposto. Mas o brasileiro é um país pobre. Então a gente está num ponto que é único no mundo, que a gente paga impostos tal qual um país rico e tem serviços tal qual um país pobre. É isso que pior, mata, né? É a pior posição do mundo. É, porque eu já vi esse tipo de comparação, né? Pô, mas lá na Suécia tem mais imposto que aqui. Mas tudo bem, mas vai viver na Suécia pra você ver como que é, né? Pô, assim, eu falo um pouco de sueco, eu conheço bem a Suécia. É mesmo? Você fala sueco? Jag pratar lite svenska. Eu também acho. Caramba. O cara é nojento, hein, meu? Nojento, homem, meu. A Moca venceu, hein? E aí, assim, um paisaço. É um país que tá em outra situação. A Suécia é um país que arrecada muito com o Spotify. Sabe, uma antiga startup de música que resolve um problema sobre financiamento de música e tal, se torna um dos maiores aplicativos do mundo, sueco. A Suécia tá nesse nível
em termos de capitalismo. A gente tá aqui com as pessoas morando em cidades que elas vivem de Bolsa Família. 40% dos domicílios no Nordeste dependem do Bolsa Família. Não estamos na Suécia. Então quando vem um filho da... comparar com Suécia, ou com Inglaterra, não, porque olha só, vamos discutir 6-1, porque na Inglaterra, que Inglaterra, brother? A gente concorre male com o Vietnã. Botsuana passou a renda per capita do Brasil. Só que o Brasil é um país tão desigual que há uma pequena elite de pessoas que não são pobres, vamos colocar nesses termos, porque quando compara com o primeiro mundo são pobres. Essa pequena elite quer viver o debate público como se estivesse num país de primeiro mundo, especialmente as de esquerda. Não, porque agora os direitos trans estão sendo discutidos nos... Brother, você vive num buraco, não tem saneamento básico aqui. A preocupação das pessoas mais pobres não é direito trans. Você é um tarado ideológico. Cala tua boca. Porque essas pessoas estão atrapalhando demais. Como novamente, a gente tá falando coisas conceituais. Como o Brasil é muito desigual, a real é, o debate público, as discussões importantes são tomados, vamos dizer, são liderados por uma massa muito pequena de pessoas no topo. Essas pessoas no topo, então, elas têm um vício, que é entender o mundo por conta da ótica do mundo ao redor delas. Então elas ficam achando que os problemas que envolvem elas, que o problema que envolve uma moça branca do Leblon, no Rio de Janeiro, ou aqui de Pinheiros, é um problema universal. E não é. Por exemplo, uma mulher, por exemplo, agora fico indo dar umas entrevistas, aí ficou, olha, Renan, e a misoginia e os red pills? Eu falei, cara, eu rodei interior do Maranhão, eu fui em favela do Rio, eu fui nos lugares mais pobres. Não tem uma mulher que tá preocupada com a crise dos red pills. E eu nem gosto de red pill, eu nem acho que esse assunto é importante. É que elas vivem uma abstração, achando que assim, mulheres estão sendo surradas por red pills. Não, cara, a mulher tá sendo assaltada por um cara do Comando Vermelho. Entendeu? Que é o único red nessa história, é o Comando Vermelho. Entendeu? E ela tá preocupada em não ser assaltada, ela tá preocupada se vai ter merenda decente pro filho dela, e se sei lá, o marido dela, o ex-marido dela, ou ex-ficante dela que engravidou ela, tá pagando a pensão. Essas são as preocupações prosaicas dessa mulher. Só que essa elitezinha canalha que vive nesse topo, acha que a gente tem que ficar discutindo as taras ideológicas delas que colocam ela, vamos dizer, no mesmo espaço de discussão de um cara que mora em Nova York. E não, a gente não tá nisso. Isso, cara, dá uma raiva. Isso dá uma raiva que a gente tem problemas muito maiores para levar em pauta, né? Tá. Muito. Tipo, a maior parte das famílias no Brasil, elas dependem para sobreviver de um misto que vai de algum tipo de recurso